Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é com grande prazer que eu acolho você para iniciarmos juntos uma nova semana dessa nossa caminhada com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Vamos juntos nessa terceira semana do tempo comum, fazer esse encontro que ilumina, que incentiva, que inspira a nossa vida cristã. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vimos os mestres da lei acusando Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios porque estava possuído pelo chefe dos demônios, o Beelzebu. Ou seja, eles diziam que Jesus não agia pelo poder de Deus, e sim pelo poder do demônio. Esses mestres da lei eram pessoas sem escrúpulos, mentirosas, e que só queriam fazer as pessoas não acreditarem em Jesus. E Jesus responde dizendo que não é possível Satanás querer expulsar a Satanás, ou seja, que não é possível Satanás expulsar a si mesmo, pois isso seria um suicídio. Seria dividir, enfraquecer e destruir a si mesmo. Jesus mostra com isso que ele age sim com o poder de Deus, que ele está profundamente unido a Deus Pai e ao Espírito Santo. E é essa união que lhe dá força para enfrentar e acabar com as estruturas e com as leis que oprimiam, escravizavam e faziam o povo sofrer, e que os mestres da lei tanto defendiam, e por isso faziam de tudo, e por isso tentavam impedir Jesus com mentiras e calúnias. Mas Jesus deixa claro que mesmo que eles queiram tentar impedi-lo, ninguém consegue deter a palavra, o Verbo de Deus que se fez carne e veio morar entre nós. Jesus termina o Evangelho dizendo que as calúnias e os pecados cometidos contra ele serão perdoados, mas a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, não teria perdão. Jesus fazia tudo guiado pela força do Espírito Santo, e não pelo espírito do demônio, como os mestres da lei diziam. E ao dizerem isto, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, pois era pelo Espírito de Deus que Jesus agia com tanta força e fazia o bem, ajudava as pessoas a se libertarem de tudo o que as escravizava e as fazia sofrer. Então, dizer que Jesus está possuído e agindo pelo espírito do demônio é o mesmo que dizer que ele é inimigo de Deus. É o mesmo que dizer que a ação de Deus é, na verdade, a ação do demônio. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É se fechar e não aceitar a verdade e nem o perdão de Deus. Por isso Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque nem Deus consegue entrar no coração e na vida de quem se fecha à luz do Espírito Santo e não aceita o perdão, como aqueles mestres da lei. Que nós possamos aprender com Jesus neste Evangelho, a nos manter sempre firmes e fiéis na nossa missão de batizados, na nossa comunidade, nas nossas atividades pastorais, mesmo que os obstáculos, as calúnias, as tentativas de calar a nossa voz e nos fazer desistir do nosso trabalho, pareçam ser mais fortes do que as nossas boas ações. Se a gente tem certeza que Jesus está conosco e que estamos agindo com a força do Espírito Santo, não há por que a gente desanimar, porque o Espírito Santo de Deus que age em nós nos fortalece sempre para a nossa missão.
Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia tão agradável no nosso encontro de hoje. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.